Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu esqueci da luz aqui. Para a nossa reflexão, nessa linda manhã de domingo, eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Daniel, no seu primeiro capítulo. Mas antes, vá abrindo aí. Eu vou ler 3 versos do 2 Crônicas, capítulo 7, texto que nós usamos na última reflexão nossa. Eu queria, a partir daí, hoje refletir com a igreja sobre impactando o nosso tempo. Daniel, capítulo 1, mas vou ler lá em 2 Crônicas, parte do texto que nós meditamos no último domingo, capítulo 7, versos 19 a 22, diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 19. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra, que vos dei, e essa casa que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, e os tirou da terra do Egito, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Vamos agora ao primeiro capítulo de Daniel. Diz assim a palavra do Senhor: a educação de Daniel e seus companheiros. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinassem a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo de meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, viria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos,
Ele atendeu e o experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, ele lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Até aqui. Oremos. Paizinho, nós somos gratos porque o Senhor nos reuniu nesta manhã para que cultuássemos o Teu nome santo, louvássemos o Teu nome, exaltássemos o Teu nome, Senhor Deus, e o Senhor nos edificasse. Que a Tua palavra, Senhor Deus, penetre em nosso coração e nossa mente. Nos edifique para a Tua honra e para a Tua glória. Fala conosco, nós precisamos ouvir Tua voz. É a nossa oração de gratidão e de súplica no Teu nome, Jesus. Amém. Domingo passado nós falamos sobre crônicas, sobre a experiência de Salomão, filho do rei Davi, na santificação, na consagração do templo que ele construíra para adorar ao Senhor, para que o povo se reunisse e adorasse ao Senhor e recebessem do Senhor a sua direção, como fizeram o povo no tabernáculo por muito tempo. E esse templo foi construído cerca do século 10, 11 antes de Cristo, mais ou menos. São 10, 11 séculos antes de Cristo, quando foi que Salomão terminou e santificou e consagrou esse templo. E nós lemos e vimos aqui um pouquinho, eu fiz questão de ler novamente esses 3 versos de 2 Crônicas, que Deus recebia ali sim toda a oração, ouvia a oração. Se meu povo que se me chama pelo meu nome orarem, eu virei, estarei com ele, meus olhos estarão com ele o tempo todo. Mas se desviarem, eu arrancarei vocês dessa casa, arrancarei vocês dessa terra. O Senhor já estava pronunciando o futuro, né? 4, 5 séculos depois, o que ia acontecer. E aconteceu. É o que nós estamos vendo agora em Daniel. Então, isso que nós estamos vendo em Daniel, já estamos aqui no século 7, 6 antes de Cristo. E o Senhor tinha falado para Salomão: se vocês desobedecerem, eu tirarei vocês daqui e dessa casa. E agora aconteceu isso. O importante é que Deus estabelece sua vontade, estabelece seu caminho para todos nós. E nós temos que nos esforçar, ser fortes e corajosos e nos mantermos fiéis à sua vontade, ao seu querer. Daniel, seu nome significa Deus é juiz. Interessante, né? Deus é juiz. E na vida de Daniel e seus colegas, aconteceu então o juízo de Deus na vida do povo. Aquilo que ele tinha falado lá no do século 10, 11 antes de Cristo, agora no século 6 e 5 está acontecendo com Daniel e sua geração. Daniel aqui mais ou menos tinha 17, 18 anos, era um adolescente, jovenzinho. Mas nós percebemos no texto, na composição bela desse texto, a sua disposição em servir e obedecer ao Senhor.
de manter-se fiel ao Senhor até nos detalhes da sua alimentação. Ele não queria, foram deportados da terra para a Babilônia, e lá outros costumes, outro tipo de alimentação, e eles não queriam aquilo. Não era saudável para eles, não fazia parte daquilo que eles estavam acostumados a se alimentar. E Daniel se colocou diante do eunuco, chefe dos eunucos. Nós conhecemos pouco da vida de Daniel, na verdade. Ele foi eunuco. O que é eunuco? É aquele que assiste. É uma pessoa que é castrada, que assiste perante o rei e o seu harém. Às vezes nós romantizamos tanto as coisas. Daniel, não teve uma vida fácil, não. Ele serviu o rei toda a vida dele. Segundo os estudos, por 66 anos ele serviu. Claro, num bom momento, fazia parte do staff que serviu o rei. Por toda a sua vida. E ele serviu até Ciro. Ciro é quem depois vai dar os documentos para que o povo pudesse voltar. Isso quase depois de 70 anos durou o exílio. Então, por todo o tempo, Daniel serviu na Babilônia. Hoje nós somos muito influenciados, levados por muitas ondas, muitos ventos, muitas ideologias. E o que nos leva até questionarmos ao Senhor. Nós somos tão influenciados pelos ventos, pelas ideologias, que nós queremos questionar ao Senhor. Não deveria ser o contrário? Diante dos ventos, das ideologias, nós questionarmos tudo pela palavra de Deus, pela vontade dEle. Foi justamente isso que aconteceu com o povo do Senhor. Salomão construiu o templo, foi santificado, consagrado. Deus falou para Salomão: eu aceito a adoração de vocês, tudo bem, eu vou receber vocês aqui, eu vou visitar vocês, seus corações, vou derramar sobre vocês o meu Espírito Santo, eu vou ensinar vocês, vou orientar vocês, vou abençoar vocês e suas famílias, mas até o momento que vocês se mantiverem obedientes. Não temos que questionar Deus, nós temos que questionar as ideologias, aquilo que vem nessas ondas, que querem entrar na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, na nossa mente, e transformar tudo, a mudar a nossa postura diante do Senhor. E às vezes nos conformamos com esse século, como diz Paulo em Romanos 12. Nos conformamos com esse século. É questionar a Deus. Quando nós nos conformamos com o presente século, que nós estamos de fato falando não para o Senhor. Ou não é bem assim? Nós somos muito influenciados. O que nós não podemos deixar de entender que o Senhor não muda. Ele é um Deus criativo, mas Ele não muda, a sua palavra não muda, que é a palavra de felicidade, de bem-aventurança, de bem-estar. Ele não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Hebreus 13:8. Ele não muda. E nós mudamos. Nós precisamos tomar cuidado. É por isso que ele fala assim: olha, não retire-se da minha presença, não tire a minha lei da sua mente, da sua boca, como disse aqui a nossa irmã, disse a Josué: não se retire da minha presença e nem se afaste da minha palavra, porque nós sucumbiremos, pecaremos, perderemos a vida abundante. O Senhor não muda, por isso não devemos questioná-lo. Devemos questionar tudo a partir da palavra dele, da sua vontade. Em primeiro lugar, irmãos, a primeira investida, mudaram os nomes desses 4 jovens. Mudaram os nomes deles. Por quê? Para buscar descaracterizar. Os seus nomes sempre têm significado, com a cultura, com a sua religião, com a sua fé, com tudo aquilo que eles conhecem desde sempre, de serem povo de Deus. Eles mudaram o nome. Então eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, verso 6, Daniel, Ananias, Misael, Azarias. O chefe lhes pôs outros nomes. Então Daniel agora chama-se Beltesazar. Mudaram o nome.
muda o significado. Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então esses nomes são babilônicos. A gente conhece Sadraque, Mesaque e Abdenego. São nomes babilônicos. Os assírios, outra cultura. É para descaracterizar da sua linhagem, descaracterizar da ligação com as tradições da direção de Deus, aquilo que os ligavam com o Senhor. O nome é importante. Não é coisa que chamar você agora de outro nome. Você chama José e fala: olha aí, Frederico. Você, primeiro você não vai começar a atender, vai demorar até você mudou a sua história. É o seu nome que diz quem é você. Como é que você acha que esse nome é tão bonito assim, mas é você. Você foi registrado no cartório com esse nome. Esse nome é sua identidade, é sua característica. Você tem que aceitar esse nome, sim. Tem uns nomes por aí que às vezes as pessoas podem mudar, nós vamos ver para isso. Mas mostra você a sua identidade. Isso é importante, muito importante, porque você desde pequenininho foi chamado desse nome. Agora, depois de mocinho, vou mudar. É para descaracterizar, fazer uma desconstrução da sua vida, da sua identidade, para enfiar outra identidade em você, fazer você mudar e ser conformado com esse presente século. Eles querem mudar tudo, não só o seu corpo, mas a sua alma. É possível? É possível, se nós não ficarmos atentos pela lavagem que nos é feita. Nos colocarem a cada dia, somos tentados a mudarmos tudo e não aceitarmos nada. E aqui eles usaram sim estratégias. Esses moços eram de boas famílias, da linhagem real do povo de Deus e dos nobres. Então o Daniel e seus colegas eram de boa educação já dentro do povo de Deus. Eles não moravam na periferia, não. Eles já pertenciam à nobreza do povo de Deus. Isso mostra que eram bem formados. É isso. Em todo o tempo sempre foi assim. Quem mora nos melhores centros tem uma melhor condição, tem uma melhor formação. Podemos mudar isso? Desde sempre podemos mudar isso. Que o povo da periferia também possa ter todos os direitos e benefícios de uma boa educação, boa formação. Isso não acontece desde que o homem é homem. Tentar, então, mudar a essência, a identidade deles. Eles deixaram. Nós vamos deixar que isso aconteça. Como eles estão ali, sendo escravos, eles não podiam fazer muita coisa diferente. Mas impuseram algumas coisas. Queriam mudar a alimentação deles. Aqui nós conhecemos, você conhece bem a história. E se não conhece, misericórdia, né? Quem não conhece a história de Daniel, porque realmente está hoje mesmo. Tipo, hoje na igreja, porque Daniel é uma historinha que você ouve desde pequenico. Lá na barriga da sua mãe você já ouvia a historinha de Daniel. E é uma história muito linda. Eu gosto muito desse texto. Tem um pastor batista amigo lá de Sorocaba, que toda vez que eu cruzo com ele, pastor aposentado já, ele lembra uma pregação que ele me ouviu na 8ª de Sorocaba. Pastor, tudo bem, o senhor lembra a sua palavra e tal, o senhor pregou em Daniel, porque ele foi impactado pela pregação, que ele nunca mais esqueceu. E amém, eu fico pensando assim, peguei Daniel lá, Daniel, que é um texto fantástico, nos ensina muitas coisas. Me ensina que é como se fosse hoje, eu e você. E estamos aqui no século 6, 7 a.C. Queriam tirar a identidade, a essência dos servos do Senhor. Mas eles não deixaram, mesmo em Babilônia, eles não deixaram de adorar, de servir ao Senhor de Israel, mesmo em Babilônia. Você sabe o que a Babilônia significa, né? Nós temos estudado Apocalipse nas quartas-feiras. Babilônia significa tudo aquilo que é de mal, de ruim, promiscuidade, lascívia, etc. Essa é a conotação mesmo. Tanto é que todo mundo sabe, mesmo os não crentes sabem, lá parece uma Babilônia. Já sabe que são coisas assim, de pecados, frutos do desejo da carne, né? Mesmo em Babilônia, os servos de Deus não pecaram. Se mantiveram ali fiéis, firmes, até na sua alimentação.
Não ficaram comendo só fast food todo dia, McDonald's, Burger King todo dia, e batata todo dia. Mas você vai se arrebentar. É um pouco assim, legumes, viu? Aqui tem dicas até de saúde, legumes e água, legumes e água. Eles, depois de 10 dias, o chefe do núcleo normalmente ficou bravo, ficou com medo. Ficou com medo. Mas olha, eu tenho ordem aqui que vocês comam da fina igual. Como aquilo que o rei come, você tem que comer. A mesa farta, um monte de coisa lá, um monte de carboidrato, vinho. Porque você tem que estar no mesmo nível que se você servir ao rei por 3 anos. Olha que uma faculdade, né? Faculdade. E aprender sobre os caldeus, sobre a cultura deles. E Daniel e os colegas, não, a gente não quer essa comida. Vamos fazer uma coisa entre nós? Por 10 dias nos testem. Deixa a gente comer aquilo que a gente quer, que é legumes e água só. Depois o Senhor não decide aí. E a palavra nos diz que depois de 10 dias eles estavam muito mais robustos, mais bonitos, mais saudáveis do que os outros. Deviam estar lá vermelhinho, obeso já, e um monte de problemas, né? Porque comiam das iguarias do rei. Mesmo em Babilônia, eles não se afastaram, não perderam a identidade, a essência de serem servos de Deus. Primeira investida, ter a identidade, cuidado. Segundo aspecto, o medo, o receio, a vergonha, as incertezas podem nos fazer baixar a cabeça. Pode nos fazer covardes, conforme nós já estudamos na última quarta-feira, Apocalipse 21:8. Aquele rol de pessoas com suas atitudes, seus pecados, que não herdarão o reino dos céus. Dentre eles estão os covardes. Às vezes pela influência, é tão poderosa a influência, que às vezes nós temos nossos ânimos arrefecidos. O gigante, parece que a sociedade às vezes é o gigante de Golias. E nós somos os Davizinhos. E aí nós abaixamos a cabeça, ficamos com receio, não queremos discutir, nas nossas incertezas, na verdade nos tornamos covardes. Daniel insistiu e fez sua proposta. Olha, vou fazer uma coisa? Provai. Fez sua proposta. Por 10 dias. Isso é coragem. Viu? Coragem. Será que nós teríamos coragem de fazer uma proposta nesse nível? Para mantermos a nossa fidelidade ao Senhor? E Deus agiu. Porque era o Senhor que estava na frente desses jovens. Às vezes eu percebo que as pessoas acham que Deus não está presente, né? Que Deus ele se esqueceu da gente, que não interfere, que não está nem aí com nada. Não é assim. Esses jovens, quando saíram de Israel cativos, eles não perderam sua fé. Eles sabiam que onde eles estivessem, Deus caminharia com eles, como fora pelo deserto com o povo. E que agora, sendo escravos, eles continuariam a ser filhos e filhas do Senhor. Ou seja, onde nós estamos, nós devemos servir a Deus com coragem. Porque o nosso Deus está conosco. Terceiro aspecto, queridos, as consequências da obediência desses homens. As consequências, verso 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Ele repartiu aqui os dons a esses 4 jovens. E vencidos 3 anos, o tempo que eles estavam em preparação para assistir ao rei, porque o rei não queria qualquer pessoa assistindo ele.
Não queria ninguém ali mal preparado, mal forjado, mal formado. Ele queria a gente pisasse na bola ali assim, ó, já perdeu o pescoço, vai, manda aprender. Ele queria a gente preparada. É assim. A sociedade é assim também. Ela quer a gente preparada, viu? Gente bem formada, gente sábia. E é assim que nós devemos nos posicionarmos também diante do nosso tempo, diante dos nossos reis, nossos chefes, nossos patrões, com pessoas preparadas. Não fazemos as coisas de qualquer jeito. Como o Evangelho diz que os filhos das trevas são mais preparados, mais formados, mais perspicazes, mais éticos às vezes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas às vezes se preparam muito mais do que nós, filhos da luz. Empurrando com a barriga, fazendo de qualquer jeito as coisas. Vamos fazer o melhor. Se o mundo das trevas requer isso, muito mais para nós que vivemos na luz do Senhor. E eles foram levados à presença de Nabucodonosor, e lá eles foram testados. O que me chama a atenção, e a gente tem que prestar atenção nisso, é que eles se demonstraram muito mais sábios, inteligentes, 10 vezes, sabe o que é isso? 10 vezes mais sábios, mais inteligentes que todos os magos, que claro, Deus na história os abençoou. Os abençoou. Não percamos essa oportunidade de sermos também abençoados com sabedoria, sermos abençoados com inteligência, que isso, conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, e ainda Daniel, a inteligência em todas as visões e sonhos. Você quer alguma coisa do Senhor hoje? O que você? Ou se está só sentado aí, está atrapalhando até o culto às vezes, conversando com todo mundo, tirando atenção de pessoas. O que você pensa hoje? O que você quer do Senhor? Eu olho para esses 4 jovens, adolescentes, e eu fico assim, pensando assim, o comprometimento deles, a comunhão deles com o Senhor. E aí eles ficaram por 3 longos anos comendo aquilo, se preparando, e quando foram colocados à prova, demonstraram quem eles eram, porque Deus estava com eles. Eu fico pensando na nossa geração hoje, como nós pensamos, como nós estamos vivendo, se nós estamos impactando ou não, ou somos atrapalhos, ou fazemos as mesmas coisas que os filhos das trevas. O Senhor tem chamado a igreja, cada um de nós, para impactarmos as pessoas lá fora. Você tem que impactar seus colegas de escola, tem que impactar seus vizinhos, nós precisamos impactar essa sociedade. Para isso nós não podemos comer das mesmas iguarias do rei, não podemos fazer as mesmas coisas que eles fazem, nós precisamos nos separar para sermos abençoados por Deus, para que Ele possa nos visitar com o seu conhecimento, com toda a sabedoria que nós precisamos e essa sociedade necessita e ela está perdida. Ele conta conosco, Ele quer impactar outras vidas e às vezes a igreja está morta, uma igreja falida, fraca, que nem sequer ora. E nós vimos aqui em 2 Crônicas capítulo 6 que Salomão foi muito abençoado, mas ele é um homem de oração e Deus se revelava a ele, e Deus mostrava a ele, e já deu profecia na boca dele que depois de 400, 500 anos depois, e o Senhor arrancaria o povo da sua terra e arrancaria da sua casa, pela desobediência a servir outros deuses. Ele quer nos fazer hoje aqueles que impactam a vida dos outros, impactam a vida mais positivamente pela luz que deve brilhar, que é o Senhor. Aqueles 4 jovens impactaram aquele templo, aquele reino, impressionaram o seu rei e começaram a impactar os seus serviçais, os seus chefes e depois ao Nabucodonosor. Isso por muito tempo. A vida inteira Daniel serviu aquele rei. Como
vivendo hoje? Estamos impactando alguém, alguma coisa, ou estamos só vivendo vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vamos assim, depois a gente vai para o culto lá, a gente brinca um pouquinho na igreja, está tudo certo? Não está certo não. As vidas estão perecendo. Quem sabe nós precisamos ser impactados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, e sermos tocados, convertidos pelo Espírito Santo, e quem sabe Ele nos dá a inteligência, o conhecimento da cultura e sabedoria, e sermos aí úteis na sua obra. Ele não vai dar inteligência, não vai dar sabedoria para qualquer um, que não o busca como deve ser buscado. Às vezes temos uma igreja que age como adolescente mesmo, só quer, mas não faz nada por onde. Daniel, por toda a sua vida, serviu ao Senhor. Por toda a sua vida, foi instrumento de Deus. Impactou todos à sua volta. Mesmo vivendo em semi-escravidão. E nós não estamos vivendo em semi-escravidão, somos um povo livre. Então nós temos um momento diferente de Daniel. Somos influenciados como Daniel e seus companheiros com verdade, mas eles foram fiéis e fizeram propostas. Olha, eu não quero isso para minha vida, me ajuda aí, mas olha, com inteligência, foram ouvidos e atendidos. Com jeito e inteligência, até para pedir as coisas, para as propostas que lhe fizeram, para não comer o que o rei mandava, inteligência. Ficar brincando com todo mundo, vai perder o pescoço às vezes. Inteligência. Nós temos hoje uma sociedade nas trevas, que quer nos mudar, que quer nos moldar, que quer nos impactar, quer nos afastar da presença do Rei. Eles têm feito um trabalho severo, sério, contínuo, e têm rebanhado muitos. Mas aos fiéis, ao povozinho, o vermezinho de Jacó, esse não. Então, esquece a multidão. Esquece a multidão. Vamos pensar naquilo que o Senhor está hoje nos dizendo. Que mesmo em Babilônia, nós podemos ser instrumentos dele. Sem ficar brigando com ele. Podemos ser instrumentos e vivermos sem perder a nossa identidade, onde quer que nós estejamos. Não vamos perder nossa identidade. Cristãos, filhos do Deus Altíssimo, e que nós temos o nosso compromisso com Ele, onde quer que nós vivamos, Deus estará conosco, Ele não muda. Deus não é Deus conforme a circunstância, nós às vezes somos pessoas conforme as circunstâncias, mas não devemos. Que nós impactemos a nossa sociedade, o nosso tempo, como o Senhor tem impactado a nossa vida. Ele tem mudado a nossa história. Vamos impactar também aqueles que estão conosco. Quem sabe a nossa vida ganha um novo rumo, um sentido. Você vai ver coisas maravilhosas acontecendo a partir de você, da sua vida. Como aconteceu com Daniel e os seus companheiros. Que possamos ver hoje isso acontecendo à nossa volta, para a honra e glória do Senhor. Amém. Vamos louvar a Deus com um cântico agora, enquanto podemos trazer nossos dízimos e ofertas e mantimentos à casa do Senhor, em espírito e em verdade. Te adoramos.
casa de Deus, porque